Salve, galera, vamos começar. Deixa eu apresentar aqui essa máquina de fazer dinheiro aqui para vocês, tá? Esse robozinho aqui vocês vão amar, cara, vocês vão amar. Primeira coisa aqui, antes de a gente começar, deixa eu já dar um recado. Eu estou pensando, ainda não tenho certeza se vou fazer ou não, tá? Até porque eu preciso de pelo menos 10 pessoas, no máximo 20 pessoas. Mas eu estou realmente pensando, muita gente já me pediu isso e eu sempre protelei, disse que não era hora, de fazer um curso ensinando a fazer exatamente os indicadores, os robôs, exatamente como eu faço. No MetaTrader 5, no MetaTrader 4, fazer... São 3 semanas basicamente, não precisa nem isso, mas a garantia seria o seguinte: se em 3 semanas, tá? Se em 3 semanas você não conseguir fazer pelo menos o seu primeiro robô ou o seu primeiro indicador com a técnica que eu vou te ensinar, eu te devolvo o dinheiro. É basicamente esse o compromisso que eu faço com você. Eu devolvo integralmente o dinheiro. Se você acompanhou e fez tudo bonitinho, tá? Porque nessas 3 semanas eu vou parar tudo e vou me dedicar completamente ao grupo de estudos, né, de programação, para poder ajudar a galera, para poder tirar dúvida, entendeu? E sem falar que eu vou estar mandando uma série já de códigos prontos que vão servir como exemplos para vocês, códigos mesmo que eu uso até no meu dia a dia, tá? Que pinta candle, que coloca média móvel, uma série de coisas, tá certo? Então eu vou dar o caminho das pedras para vocês de como vocês fazem. Então esse painel aqui, por exemplo, esse robô que eu vou estar mostrando, tá? Já seria um robô que estaria dentro do curso, tá? Que vocês aprenderiam a fazer isso de forma muito simples. Vocês não têm a menor noção, tá certo? Então o que eu vou fazer agora, não tenho nada confirmado, se vou realmente fazer, se tenho data ou não. Primeiro eu tenho que ver quem está interessado, quem realmente está a fim de fazer, tá? Eu preciso de pelo menos 10 pessoas para valer a pena, porque tipo, eu não vou fazer o curso para 1, 2 pessoas, porque não vale a pena. Então pelo menos 10 pessoas que realmente queiram, tá? E no máximo 20. Depois eu posso, terminando as 3 semanas, se ficar gente querendo, eu posso abrir uma nova turma, tá? Porque o curso realmente ele é muito rápido. Porque, cara, com a técnica que eu uso, em 3 semanas, vai abrir a cabeça de vocês. Vocês querem ter uma ideia? Todo esse gerenciamento que eu faço no Telegram, com as licenças online, de todos os meus robôs, todos os meus indicadores, porque vocês vão fazer, vocês podem fazer para uso próprio e vocês podem fazer para vender, tá? Só que quando vocês colocam para vender, vocês precisam fazer uma licença para que os caras não fiquem passando de um para o outro, né? Que eu já sofri muito com isso, né? Então todo esse gerenciamento que eu faço do Telegram, de licença online, essa checagem online, que todos os meus indicadores, todos os meus robôs fazem, tá? Através do Bridge, a gente tem um Bridge aberto aqui, ó. Eu mesmo uso, tá aqui, ó. Para quem achar que é só vocês que usam, não, deixa eu só ver onde é que ele tá aqui. Ele ficou, tá aqui, ó. Aqui, ó. Eu mesmo estou usando o Bridge aqui, ó. Tá? Eu mesmo estou usando o Bridge. E não é só ele. Eu estou usando um outro aqui. Cadê ele? Ah, eu acho que eu fechei. Que era a calculadora HTML, tá? A calculadora do Python HTML. Isso aqui é tudo feito em Python, gente, tá? Opa. Deixa eu voltar aqui no meu... Uma série de alertas ali nas minhas entradas. Beleza. Tudo feito em Python. Então, nessas 3 semanas, vocês vão aprender a fazer MT4, MetaTrader 4, MetaTrader 5, e inclusive muita coisa em Python que vocês quiserem fazer, tá bom? E em 3 semanas. 3 semanas. Se vocês não tiverem pelo menos um indicador ou um robô pronto, se vocês não conseguiram fazer pelo menos um, eu devolvo o dinheiro de vocês. A não ser o cara porra louca que diz, não, eu vou dizer que não fiz, porque eu vou querer ver, pô, tá? Eu vou estar com vocês no grupo, a gente vai estar junto. Valeu? Então é a garantia. Então eu não tenho certeza ainda se vai sobrar tempo, tudo depende de quando eu vou viajar. Eu estou pensando em viajar só no final de março, então eu teria tempo, enquanto eu estou no Brasil, eu teria tempo para fazer isso. Depois que eu voltar para casa, que eu já estiver nos Estados Unidos, já não vai ter, o meu tempo já fica mais curto, né? Já fica muito mais difícil para mim, entendeu? Então aproveitar esse finalzinho de férias que eu tenho aqui,
para fazer alguma coisa assim, porque tem muita gente que me pediu e eu sempre falei, cara, a hora que der eu aviso, tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, o que acontece aqui? Aqui está dando um sinalzinho para a gente de venda, deixa quietinho aí. Olha só, vamos entender o que o nosso painel aqui, o que o nosso painel faz, tá? Só que esse painel, ele trabalha com gerenciamento de risco e ele coloca o número de lotes de forma automática para vocês, de acordo com o valor que vocês estão dispostos, tá, a perder. Porque o que vale, o que conta é o risco. Então, vou dar um exemplo. Digamos que, deixa eu ver onde é que está aqui a minha... Ele subiu também, pô, tá aqui. Digamos, por exemplo, o seguinte. Eu tenho a conta aqui, ó, como eu coloquei ali de $100, né? $100, tá? Esse aqui é o valor que eu tenho na conta. Um exemplo, né? Então eu quero entrar em uma operação que eu gaste no máximo aí, que eu perca quando eu perder no máximo $2. Então eu sei que eu vou poder fazer quantas operações aqui? 50 operações, não é isso? 2 vezes 5, 10. Então eu preciso perder 50 vezes seguidas, sem nenhum ganho, para poder perder todo o meu dinheiro. Se eu usar um risco de 2 por 1, e eu tiver uma taxa de acerto de até menos, mas vamos colocar aí por baixo, 50%, tá? Vamos dizer assim, ó, de 10 operações, a cada 10 operações eu perco 5 e ganho 5. De cada 100 operações eu ganho 50 e perco 50. Então eu posso perder 5 operações, daqui a pouco ganho 1, 2. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, se você botou para perder $2 o seu risco máximo, toda vez que você ganhar, tá? Toda vez que você ganha, você vai ganhar quanto? Se você botou 2, você vai ganhar 4. E isso não quer dizer que você precisa parar no 2, porque você sempre pode esticar o seu take profit. O que você não pode fazer é esticar o seu stop loss. Então, inclusive, para quem vai trabalhar com mesa, é uma forma fantástica de você gerenciar seu dinheiro. Quem quiser fazer prova, teste aí para mesa, tá? Então, vou botar aqui, ó, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. Quando vocês entram numa plataforma como XM ou qualquer outra, porque eu acho que todas elas vão ter, eu falo XM, eu já falei, gente, não é propaganda, é porque é a que eu uso. Então, como é que eu vou falar da plataforma XYZ se eu não uso, tá? Então, aqui, quando você clicar aqui, por exemplo, então eu vou dar uma ideia para vocês. Vocês vão entender que quando você fala em Forex, você não precisa ficar agarrado somente aos pares de moeda, Euro, USD, GBP, seja lá o que for, a Gold, tá? A criptos, não. Vocês vierem aqui, ó, em símbolos, aqui no caso de vocês em português vai estar em ativos, vai estar com ativos, e vocês forem aqui, por exemplo, vai estar tudo assim, né? Vocês forem aqui em estoques, que são ações, tá? Claro que não são ações reais, são o que chama de CFDs, mas são ações. E se eu for aqui, por exemplo, ó, ações do Brasil, BRF, Itaú, Petrobras, Vale, Ambev, Bradesco, Gerdau e Nubank, tá? Se eu for aqui na Europa, eu tenho ações da Áustria, eu tenho ações da Bélgica, da Finlândia, da França, Alemanha, Grécia, Itália, Netherlands, Noruega, eu acho, né? Ou Holanda, sei lá. Portugal, Espanha, Suíça, a Suíça está aqui, que é a Suécia, tá? Ó, UK, que é Inglaterra, tá bom? Reino Unido. E aqui, por exemplo, tem todas aqui da US aqui dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, ó, por exemplo, aqui a Adobe, né? Ó, algumas que eu peguei aqui, quer ver uma coisa aqui, ó, do Ponte. 3D, tem, por exemplo, a 3M, eu ia falar da 3M agora. Ó, deixa eu botar a 3M para cá, tá? Ó, eu já tenho algumas aqui, eu tenho Tesla, tem Vale, Petrobras, Nvidia, no holding. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que entender que aqui não é só os pares de moeda. Tá vendo? Não são só pares de moeda. Vocês têm muitas outras opções, inclusive para fazer swing trade, tá? Inclusive para fazer swing trade. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Olha só, deixa eu puxar aqui, por exemplo, aqui esse banco da Argentina aqui, o Bibol, tá? Esse aqui é uma máquina de fazer dinheiro, cara, agora que tá caindo. Mas se eu puxar aqui, vocês ficam assustados do quanto ele subiu. Deixa eu botar no semanal aqui.
Ó, olha isso. Desde 2020, olha só, quase 1000%, 800% de subida. Então, se vocês pegam, por exemplo, tá, uma estratégia simples, como por exemplo, a retorno à média, só para você ter uma ideia. E vocês disseram assim, cara, toda vez que ele vier para baixo e que ele for para cima, que ele fechar acima da média, aqui, né, aqui não, aqui, tá? Eu vou fazer uma entrada aqui e meu stop vai ficar aqui. Meu stopzinho ficou desse tamanhozinho aqui, correto? Só que aqui ele veio para baixo e veio para cá para cima aqui. E aqui meu stop está desse tamanho. E qual é a maior dificuldade que qualquer operador tem? Qualquer usuário tem, qualquer trader tem? É calcular o risco. Então porque você tem que ficar olhando aqui, cara, aqui deu, um exemplo, 3%. Aqui deu 10%. Só que se o risco agora, você vai fazer o quê? Você vai dizer assim, cara, lembra lá do exemplo, tá? O meu risco são $2. Então o que esse painel vai fazer? Quando você botar a sua operação para começar nesse ponto, com esse stopzinho desse tamanho, ele vai colocar, ele vai adequar seus lotes para que o seu risco não ultrapasse $2. Pode ficar abaixo, mas nunca ficar acima. Quando ele pegar uma operação que tem um espaço maior, ele vai fazer o quê? Vai adequar seus lotes para ficar com risco de $2. Qual é a grande diferença então aqui? A única coisa aqui é o seguinte, é que esse aqui, como ele tem um risco menor, para você chegar, por exemplo, deixa eu voltar aqui só para terminar de fazer o exemplo aqui, porque vai ficar mais fácil. Se eu estou usando, por exemplo, 2 por 1, posso usar 3 por 1, 4 por 1, 1,5 por 1, 1 por 1, é com você. Eu vou dar um exemplo mais simples que é 2 por 1. Se eu estou usando o 1 por 1 aqui, isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada vez que eu entrar e perder, eu perco $2. Porque eu já defini isso antes de eu começar. Porém, quando eu ganhar e a operação subir, eu vou ganhar quanto? Eu vou ganhar $4. E a partir do momento que eu tenho o meu risco fixo, definido, financeiro, eu já sei o quanto eu vou estar arriscando. Então, se eu tenho $100, eu sei que eu tenho 50 operações que eu posso fazer nesse valor. 50 operações eu posso fazer. E se eu tenho que perder todas para quebrar a conta, para chegar no zero, tá? Então o que aconteceu aqui? Meu stop aqui ficou maior. E aí você fica confuso na hora de entrar, porque se o stop aqui você perde um tanto, aqui você perde outro, e aí como é que você faz? Então qual é a grande diferença aqui? Se o stop, se os dois são $2, e a gente já sabe que os dois, se for para o ganho, se for para o loss, são $2, tá aqui, é o que a gente vai perder, tá? E se for para o ganho, é $4. O que vai acontecer? Esse aqui, que tem esse pedacinho pequenininho aqui, porque o stop é curto, ele vai ter que andar só mais um pouquinho para me dar $4. E esse aqui, que tem um espaço maior, eu vou projetar ele, ele vai ter que andar mais para me dar $4. Certo? Mas se voltar, são $2. E se eu quiser parar ele com 2,50, com 3, com 3,5, eu paro. E da mesma maneira, se eu quiser, se eu achar que o meu stop está aqui, ele chegou aqui, deu mais uma entrada, eu adicionei e continuou subindo, como esse aqui, por exemplo, que a gente viu que subiu 800%, eu vou passar automaticamente meu risco aqui para muito mais do que 2 por 1. Porque eu posso dizer, cara, isso aqui tá bonita demais essa tendência, tá indo embora. Vou proteger. Coloquei no 0 a 0. Logo um pouquinho, daqui a pouco eu boto, jogo um pouquinho assim para ficar com uma merrequinha no bolso, pelo menos os $2 do risco. Suba a operação para ficar com $2 de ganho, que é no 1 por 1. E deixa torar. Não é isso? Então, deixa eu mostrar agora para vocês aqui como é que funciona. Então, quando eu faço aqui, eu acredito, eu fiz a minha análise e botei aqui, cara, eu acredito que aqui, ou eu, das duas, eu acredito que vai cair, ou eu acredito que vai subir. Então, se eu acreditar que vai subir, eu vou dizer assim, cara, eu vou botar meu stop aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui vai ser o quê? Uma operação de compra. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou definir meu risco $2.
Eu estou numa conta de 100, defini 2, eu podia ter definido 5 aqui. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então eu defini aqui, ó. Vou pegar minha linha do stop, vou pegar ela, vou arrastar para onde eu quero meu stop. E vocês vão ver que aqui ele já se adequou. Aqui ele já mostrou que eu posso, se voltar aqui, eu perco $2. E ele vai entrar com 3 lotes. E o meu ganho vai ficar onde? Meu ganho vai ficar aqui em cima. Proporção. 2 para... aqui tá 2.2, mas 2 para 1. Ou 3 para 1, ou 4 para 1, você decide. Certo? Agora, se eu botar aqui, por exemplo, cara, eu estou disposto aí, se perder 10 não tem problema. Minha conta é de 1.000, minha conta é de $500. Tá tranquilo entrar com 10. Minha estratégia é muito foda, acerta muito. Tá? Vocês vão ver que quando eu mudar para 10, ele vai mudar o número de lotes ali, ó. Olha lá. Ele automaticamente já calculou para ponto 16. Então, se eu fizer agora uma compra aqui, ele vai entrar. Ele primeiro aqui, como eu deixei aqui, ó, confirmação ligada, pedindo para ele confirmar. O que ele fez aqui, ó? Ele está me confirmando que vai fazer uma compra a mercado no ativo EURUSD com 0.13. Eu tenho até que ver isso aqui, porque está dando essa diferençazinha de lotes aqui. A gente já vai saber qual dos dois está certo para eu poder corrigir. Um bugzinho de nada às vezes. Tá? Então eu tenho todo aqui, ó. E quando eu confirmar, ele vai automaticamente já abrir a ordem. Quando eu for aqui embaixo, olha só. EURUSD 13, então aqui é que está errado. Então eu tenho que dar uma olhada no cálculo desse painel aqui. Ó. Não, minto, eu devia estar com outra operação aberta. Muito provavelmente. Deixa eu ver lá. Depois eu olho. Faz diferença. Mas estão vendo aqui, você está vendo que ele entrou com 0,13 lotes? E o que vai acontecer? Como eu botei $10 no meu risco, se ele voltar para cá, eu vou perder 10. Porém, se ele for lá em cima, eu vou ganhar quanto? Vou ganhar 20. E se todas as operações, se eu tenho uma estratégia muito boa, em que eu ganho mais do que eu perco, e lembre-se, não precisa ser mais do que você perde. Basta que você faça pelo menos, até um pouco menos, mas pelo menos 50%. Que você acerte a metade. Se você acertar a metade, onde é que tá aqui, aqui. Se você acertar somente a metade, já era. Você está no lucro. Você entendeu? Você está no lucro. Sem ficar fazendo conta mirabolante. Sem fazer conta mirabolante. E é isso que acontece. E agora vai fazer o que aqui? Vou deixar rodar. Vou simplesmente deixar rodar. Tá? Só isso. Nada mais do que isso. Então, quero fechar a operação. É um painel de trade. Zero as posições. Ele me pergunta, vai sempre checar. Quer fechar? Quero. Beleza pura. Fechou as posições. Agora estou com tudo absolutamente fechado aqui. Agora olha só. Eu vou botar agora aqui que meu risco é de 1. Tá? Olha só. E ele está dizendo que eu consigo entrar com um lote. Se eu quiser colocar o meu stop mais longo, olha lá o que aconteceu. Ele diz, não, pera aí, cara. O risco mínimo para essa operação no stop, na altura que está, é de 1 ponto e alguma coisa aqui. E aí eu preciso ajustar. Porque se eu tentar fazer uma compra aqui agora, olha só, ele vai me avisar. Ele vai me dar um pop-up e vai dizer, cara, o risco dessa operação é de 1,86. Excede o seu máximo de $1. Eu coloquei lá para $1. É o meu risco. Ele me avisa. A distância atual são de 186 pontos, que é entre o preço que eu quero entrar e aqui o meu onde eu colocarei meu stop. E aí ele me dá 2 soluções. A solução 1, reduzir o stop, ou seja, deixar o meu stop mais curto, tá? No máximo em 100 pontos de distância. E a solução 2 é aumentar o risco. Então eu tenho 2 soluções aqui. Uma que ele já me deu, que é diminuir aqui o meu... Vamos ver até onde é que vai aqui. Olha lá. Já ficou verdinho, tá? Já deu sinal verde. Aqui, então aqui o que eu tenho que fazer? Aqui eu sou obrigado, ele já me falou. Aqui eu tenho que aumentar o meu risco. Então 1 não dá. Então eu posso entrar no máximo com 2. E aí eu posso entrar com 0. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma entrada agora de 0,1
Quando eu clicar, lembrando que eu estou deixando sempre para confirmar aqui, tá? Você não precisa, né? Mas é sempre bom confirmar. Até porque eu estou no gráfico. Ah, não, aqui está no 15 minutos, tá? Eu fiz o 15 para ficar mais fácil. Tá feito. Ele fez a entrada ali, então agora. Então agora aqui a gente tem EURUSD com 0,1 lote. Lembra que o outro foi com 0,13? Então eu não preciso gerenciar o número de lotes. Tudo que eu preciso dizer ou que eu preciso saber para colocar no painel é muito simples. Quanto dinheiro eu tenho na conta? Quanto dinheiro tem na conta? Tem $6? Show de bola. Qual é o risco máximo que eu quero correr aqui? É 1%? São 2%? Ah, cara, eu vou correr o risco de 2%. Tá? Não, deixa, eu vou ser mais agressivo um pouquinho. Com $5 e 5 vezes 2, 10, eu vou conseguir fazer 20 operações. Só que, puta, minha taxa de acerto é muito boa, cara. Tá? Então vai ser muito. Tipo, tem que ser uma cagada muito grande para eu perder 20 vezes seguidas. Então eu coloco 20. Tá? Ou eu coloco 10, faço 10 operações. Ah, 20 não, aqui era, no caso eu ia falar 5, tá? 5 vezes 2, 10. Ou eu coloco 5, ou eu digo, cara, eu vou fazer aí com 2,50. Beleza, vamos fazer com 2,50. Olha só. Deixa eu ver aqui. Aqui. Eu vou lá, coloco 2,50. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ele que trabalha na conta Reg, deixa eu só fechar aqui para vocês verem, para a gente ver aqui embaixo, tá? Eu quero fazer uma venda, então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Agora eu vou pegar meu stop e vou jogar, cara, se ele vier nesse topo aqui, eu perco 2,50. É viável por quê? 2,50 lá, ó, aqui é viável, ó. Se eu colocar deixa eu ver aqui, ó, já ficou inviável. 2. Só que eu quero isso aqui fixo, cara, porque fica mais fácil eu controlar a minha conta, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, com 2 eu consigo entrar com um lote. Com 2,50 eu consigo entrar com 2 lotes, porque às vezes não faz diferença. Se você mudar para 2,50, o número de lotes passa a ser o mesmo, continua sendo o mesmo. Então, ele mesmo vai ajustar o valor e vai te mostrar aqui, ó, quando eu fizer a venda aqui, já vai dizer para você, tá, ó, que ele está arriscando, você botou 2,50 no máximo, ou 2 era o máximo, mas não precisou de 2, ele está arriscando 1,35 da sua conta. Então você sabe que ele vai sempre adequar o número de lotes de acordo com o risco máximo que você está assumindo. Entendeu? Muito legal isso, cara. Se você usar isso, você vai ter um puta de um gerenciamento de risco. Então se você pega uma estratégiazinha, qualquer um, deixa eu botar aqui, pronto, e vou zerar tudo. Como eu falei, estou na conta demo, não faz diferença. Ele me pergunta, que sempre me confirmando, tá? Eu vou tirar aqui e vou tirar aqui. Então, por exemplo, cara, eu tenho uma estratégiazinha aqui muito legal. Que eu tenho aqui um indicadorzinho aqui, como por exemplo aqui o nosso alfa aqui, ó. E aqui, ó, ele me deu o sinal de venda. Eu vendo aqui e ponho o stop na máxima do candle. Aí ele me dá o sinal de compra. Eu comprei aqui, meu stop aqui abaixo. Então, quando ele me dá ganho aqui, eu sei que aqui eu ganhei 4, aqui eu ganhei 4. Tá? Aí aqui ele vem aqui, ó. Ele veio aqui, botei acima, não pegou stop e foi pro ganho. Deu mais 4. Então já tenho 12. Olha só, eu quero pegar uma que eu perca aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu vou perder. O que aconteceu aqui? Ele não foi. Ele foi estopado com quanto? Com 2. Entenderam a maravilha da proporção quando você trabalha dentro do seu gerenciamento de risco? Ou seja, eu ganhei 12 e só perdi 2. Por quê? Mesmo que eu tivesse perdido 3 seguidas aqui. Pô, presta atenção nisso, tá? Digamos que fosse o contrário. Digamos que aqui, ó. Deixa eu pegar a seta. Digamos que aqui eu tivesse perdido. Aqui. Digamos que aqui eu tivesse perdido. Eu teria quanto? Deixa eu pegar de outra cor por causa do pessoal que não consegue ver o verde. Tá. Aqui. Beleza? Aqui eu perco quanto? Se fosse o contrário. Eu falei que eu tinha 1, 2 e 3. Tá? Digamos que essas 3 aqui, nossa, aqui, ó, tivesse sido o quê?
tivesse sido loss, deixa eu botar bem grandão. Digamos que eu tivesse perdido aqui, perdido aqui, perdido aqui. E aqui eu tivesse ganho. A gente está fazendo o contrário, só para vocês terem uma noção. Então eu perdi 2, 4, 6. Quando eu ganhei aqui, nessa aqui, eu ganhei quanto aqui? Na proporção de 2 para 1. Eu ganhei 4. Então agora, ao invés de 6, eu já estou só com 2 negativo. Na próxima operação que eu entrei e que eu ganhei, o que aconteceu? Eu já paguei todo o meu negativo e já estou no lucro. Então, eu perdi 3 operações e ganhei 2 e estou no lucro. Então, eu poderia ter perdido 3. Se eu ganhar 3 agora, como eu falei, pô, não, minha estratégia é legal, é boa e tal, vai embora. Então, eu perdi 1, 2, 4, 6. Em compensação, eu ganhei 3 vezes 4, 12. Eu já estou com 50% a mais de lucro. Tá? Então, isso aqui, cara, sendo usado da forma certa, vocês, primeiro passo, como eu falei, definam, de acordo com o financeiro de vocês, qual vai ser, tá? Você tem $200 na conta. Cara, se eu arriscar $2, se eu arriscar 2, eu vou ter quantas operações, cara? Eu vou ter 50? Não, mais nada, 100, né? 100 operações. 100 operações. Caso, meu, se você for perder 100 vezes seguido, para. Vai lá para DM e começa a estudar. Você não acha que você acerta pelo menos 35, 40, 45%? Ou, na melhor mesmo, você não precisa acertar 60%. Você não precisa acertar 70%. Se você acertar 70%, meu, isso vira uma máquina de sacar dinheiro. Infinito. Porque para você ganhar dinheiro mesmo com vontade, basta que você acerte 50%. E aquilo que eu falei. De repente você entrou numa operação aqui, por exemplo. Eu entrei numa operação, digamos, entrei de compra aqui. O meu stop aqui, com 2, não é isso? $2 aqui. Se eu perder, eu perco $2. E aqui seria o meu limite para $4. Mas, pô, cara, olha isso aqui pegando força, indo com força, resolvi sair aqui. E aqui eu saí com 3 vezes. Aqui eu saí com 3 vezes o lucro. Ou 3,5. Por quê? Porque o stop, você não vai mexer nunca. O máximo que você vai perder é o que você se propôs lá. No nosso exemplo, $2. Mas o ganho, meu irmão, estica, leva, deixa caminhar, deixa andar. E aí quando você pega um ativo como esse que eu mostrei aqui para vocês, e te digo, cara, estou dando isso aqui como exemplo, mas tem muitos, tá? Tem muitos. Basta sentar a bundinha, olhar aqui na grade de cotação e ver quem são os caras com tendência. Tendência de alto, tendência de baixo. Eu estou dando exemplo aqui da compra, aqui, mas pode ser venda. Tá? Não faz diferença. E aí você pegou um ativo desse aqui. Onde você pegou aqui para perder $2. E você andou com ele aqui, ó, deixa eu só ver a porcentagem aqui, só para a gente ter uma noção. Por exemplo, só para ter uma noção. Tá? Deu 7, vamos botar 8%. Até aqui em cima, ele andou... Vamos botar, arredondar, que a gente arredondar embaixo, andar em cima, 120%. Dá 20, não, dá 15, 16, 17 vezes, 18 vezes o ganho de vocês, o prejuízo de vocês. Então vocês vão ter muitas operações que podem, tá? Se vocês segurarem ela, pode dar muita grana. Pode dar muito retorno, não é nem grana, é retorno. E é claro que o retorno se transforma em dinheiro. Mas vocês agora vão estar com a cabeça muito mais tranquilas para fazer o negócio, porque, bicho, vocês estão garantindo que o loss de vocês não vai ser uma coisa de maluco. Não vai quebrar a conta de vocês de um dia para o outro. E vocês vão ter que fazer muita merda para poder quebrar a conta de um dia para o outro. Ou mesmo, porque, pô, como eu falei, se você entrou com $100 na conta e seu risco máximo numa conta é até menos, né?
Porque numa conta micro, eu estou na conta standard aqui. A nossa é uma low standard, uma ascent standard, mas tem ascent micro, tá? A ultra low micro da XM, por exemplo. De $100 equivaleria, eu acho que, eu não sei se é $1.110 mil, uma coisa assim. Cara, você tem que fazer muita cagada para poder perder. Então é a hora de você entrar, inclusive, para ganhar. Tá bom, gente? Então eu estou só preparando aqui, o robô está pronto. Eu vou ver essa diferençazinha que deu aqui, vou parar agora à tarde, vou dar uma checada aqui no código ali, só para coisinha boba, mas é bom deixar tudo certinho, tá? E aí colocar a licença para já colocar lá no grupo para o pessoal que tem assinatura do grupo, né? E quem quiser aprender como faz isso, tá? Como faz os robôs, e eu estou falando, cara, alavanca, ATM, power, estou falando que vocês vai depender da imaginação de vocês, do que vocês querem. E eu vou dar muita coisa, muito macete. E vou dar vários que a gente chama de snippets, que são códigos prontos para vocês usarem como modelo. Tá? E vocês vão ver que é simples demais. Combinado? Então, galerinha, quem tiver afim, me fala, tá? Não é a garantia que eu vou fazer. Eu preciso de no mínimo 10 pessoas confirmadas, tá? E o compromisso que eu assumo com vocês é 3 semanas. É o tempo de duração. Se no final das 3 semanas vocês não conseguiram fazer nada, eu devolvo inteiramente o dinheiro de vocês. Inteiro. Se vocês disserem para mim, cara, não tem como eu fazer. Porque aí eu vou fazer um remoto e vou entrar no seu computador para mostrar que tem sim. Tá certo? Tá? Porque eu vou passar muito macete, mas muito macete, muita dica. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que é capaz, do que a gente é capaz de fazer quando você tem imaginação. E se você não tem muito, eu vou te mostrar onde é que você vai buscar inspiração para fazer. Até isso eu vou te mostrar. Onde você vai buscar inspiração para fazer seus próprios. E isso, cara, pode ser uma fonte de renda para vocês. Porque se vocês fazem um bom robô, eu estou fazendo as minhas assinaturas. Mas é mais para pagar servidor. Mas vocês podem colocar, cara, eu vejo o nego aí vendendo robô por 3.500, 4 mil reais ou mais. Tem uns caras que vendem em dólar. Então se você faz o robô e vender por 100, 150, 200, se o robozinho é bom, se o indicador é bom, vocês pegam a ideia, por exemplo, de algum robô, algum indicador lá do Profit Chart e quer fazer para o MetaTrader. Dá para fazer. Tá bom? Valeu, galerinha. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Deixa eu só achar aqui onde é que tá o meu ABS aqui para poder desligar. Valeu.